Bom dia, pessoal. Estamos começando agora o que eu imagino que seja a última, ou talvez a penúltima, e ficar faltando uma pequena parte dos princípios implícitos da administração. Uma observação importante, né, é que a matéria, como o material veio organizado para mim, o material que eu utilizo, né, eu já falei, eu uso o material de estratégia. E uso ele, muitas vezes, uso o material como base para minhas transmissões, nem sempre. E às vezes eu uso só alguns trechos, né, alguns comentários, outros eu uso um pouquinho mais. O fato é que eu conferi de novo o edital e não cai poderes administrativos, não diretamente. Porém, em todas não, mas muitas transmissões que eu fiz em live ou agora que eu estou gravando, subindo pelo vídeo, pelo celular, a gente abordou o assunto poderes administrativos, poder disciplinar, poder hierárquico, discricionário, vinculado, poder de polícia, que é muito importante. Ainda que não esteja no edital, depois a gente pode fazer uma aula só de poder de polícia, que é um assunto muito importante, mesmo que ele não caia diretamente, ele vai servir para a compreensão de muita coisa que acontece na administração pública, né? Que é o poder de polícia, para quem não sabe, para quem está começando agora, não é a polícia judiciária, é a polícia administrativa, é o poder de policiar, poder de restringir direitos, né, do cidadão, de negar certas prerrogativas da cidadania em situações específicas. Para você ter ideia, até o apito de um guarda, quando ele manda você seguir ou manda você parar, a sirene de uma viatura policial mandando você encostar, isso é um ato administrativo, para você ver como o assunto é abrangente, complexo e importante. Mas realmente, como poderes administrativos não está, depois dessa aula, ou no máximo da próxima, nós vamos fazer aí talvez uns 5 ou 6 vídeos só de direito administrativo, mas isso já vai abordar uma parte muito grande do conteúdo de direito administrativo. E, paralelamente a isso, vamos fazendo as resoluções, né? E concluindo as leis específicas, a Lei 8625 e a Lei Complementar 106, que ainda não começamos. Mas que quando começarmos vai ser mamão com açúcar, vai ser um monte de coisa que a gente já viu. Então dá para ir bem mais rápido. Na última aula sobre princípios, nós paramos no princípio da motivação. Lembrando, né, pressupostos fáticos e pressupostos jurídicos formam, né, esse binômio, forma a motivação de uma decisão, de um ato administrativo ou de qualquer outro ato praticado por um agente público, certo? Os atos, no caso da Lei 9784, que eu vou reler aqui só como revisão, os atos administrativos, né, no artigo 50, pega lá a lei, tenha essa lei já impressa, tá? De preferência, ou no PDF, no seu computador. Artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, são os pressupostos. Quando 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Certo? Tudo isso trata-se de limitações que o cidadão sofre via poder de polícia ou poder disciplinar, se ele estiver submetido à administração pública. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Também é muito importante. A gente vai falar também de licitações. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, também falando aí de licitação. Decidam recursos administrativos, porque já é uma segunda decisão, né? Então ela tem que ser motivada. Decorram de reexame de ofício, quando a autoridade resolve reexaminar por conta própria um determinado ato, um determinado procedimento. Deixem de aplicar, né, no 7, jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Expliquei bem isso na última transmissão. E 8º, importem anulação, revogação, suspensão ou
convalidação de ato administrativo. Isso a gente vai ver a balde no próximo tópico, que são os atos administrativos. E aí a gente vem para o princípio da especialidade, que é um princípio menos importante, certo? De acordo com ele, nós temos que o fundamento da ideia de descentralização administrativa por meio da qual o Estado cria, mediante lei, em sentido formal, pessoas jurídicas que se especializam na prestação de um serviço ou na exploração de determinada atividade econômica. O que é isso? Trocando em miúdos, é a administração indireta. O princípio da especialidade, ele tem várias dimensões e a principal delas é essa. É criar entes com personalidade jurídica própria, de direito público, se forem autarquias ou fundações autárquicas, ou de direito privado, se forem empresas estatais, né, que podem prestar serviços ou podem explorar atividade econômica, né? No caso das que exploram atividade econômica, temos aí a Petrobras, o Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica, que não é sociedade de economia mista, é uma empresa pública, e temos muitas outras, né? E elas são divididas, as estatais, em dependentes e independentes. As dependentes são as que dependem do Estado. Falando em governo federal, por exemplo, se elas forem federais, elas vão depender da União para se manter, para pagar funcionários, para adquirir recursos, adquirir pessoal, equipamentos, etc. E as independentes, como é o caso da Petrobras, é o caso mais emblemático, né? Ela é completamente independente, embora a União detenha mais da metade das ações com direito a voto, né? Isso faz com que ela seja, vamos dizer assim, o Brasil é o maior acionista da Petrobras, certo? Falando de maneira bem simplificada. Mas os outros, vamos dizer, 49,9999, eu não sei em quanto está essa proporção, mas a outra metade, vamos falar assim, arredondando, é de pessoas que podem ser como eu, como você, que compram ações da Petrobras, outras empresas grandes que aí compram um volume muito alto de ações da Petrobras e passam a ter um percentual alto do controle da empresa, e aí passam a ter interferência no conselho fiscal, no conselho administrativo, enfim, isso tudo é um assunto bem amplo, bem complicado, e também não interessa. O que interessa é você saber que o princípio da especialidade cria essa figura da descentralização administrativa, que é o quê? A presidência da República, lá o órgão central, ela desconcentra para ministérios. Os ministérios devem hierarquia ao presidente. Porém, pela especialidade, essas figuras que eu falei, que têm personalidade jurídica, porque os ministérios não têm personalidade jurídica, certo? É um puxadinho, tá? No melhor sentido da palavra. É uma extensão do órgão maior, que seria a Presidência da República, a Casa Civil. Todos esses entes são entes oriundos de desconcentração. Porém, existem também, como no caso das empresas estatais e autarquias, figuras que têm personalidade jurídica própria. Ou seja, vou te dar um exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. Ele cuida de todo o regime geral de previdência, né, que não é pequeno, do Brasil, de todas as aposentadorias, pensões, contribuições. Ele que avalia se o cara está pronto para se aposentar ou não, se ele cumpriu os requisitos mínimos de idade e de tempo de contribuição, aquela soma lá, que muita gente que está querendo se aposentar, que você deve conhecer, fica lá fazendo as contas e tal. Então nós temos o INSS, o Banco Central é uma autarquia. Então essas entidades que têm personalidade jurídica de direito público, elas não estão sujeitas ao poder hierárquico da Presidência da República. Embora o presidente vá lá e nomeie o presidente do Banco Central, é uma prerrogativa do presidente da República, embora ele possa nomear um alto cargo no INSS, em outras autarquias ou fundações autárquicas, por exemplo, a Universidade de Brasília,
ela é uma fundação autárquica, certo? Ela tem status de autarquia, ela é uma fundação de direito público, certo? Voltada para a educação, ou seja, a especialidade dela é a educação. Falando do princípio, a especialidade do INSS é gerir o sistema, o regime geral de previdência social. A especialidade do Banco Central é cuidar das reservas do país, né? Mediante órgãos como o Copom, que é, né, o Conselho de Política Monetária, definir a taxa de juros, estabelecer metas para os próximos períodos, metas inflacionárias, cuidar desse tipo de coisa econômica, é a especialidade dele. A Universidade de Brasília, que eu também citei, já a especialidade de educação, de formação acadêmica, né? Então, é disso que trata o princípio da especialidade. Nós temos figuras com personalidade jurídica própria, de direito público, tá? No caso das autarquias, tá? Porque as estatais que empresas públicas de sociedade de economia mista, são de direito privado, tá? Cada um no seu quadrado, tá? Sem dever e hierarquia, tá? Sem estar subordinado à hierarquia de um poder acima dele. Existe somente o que se chama vinculação, tá? Então, mais um comentário que eu vou trazer aqui, né, do professor, a especialidade é a decorrência lógica dos princípios da legalidade. As entidades devem perseguir os objetivos previstos em lei, porque elas são criadas por lei. E a indisponibilidade do interesse público, né? Já falamos sobre esse princípio, né? As entidades cuidam de interesses da sociedade, não de seus agentes. E aí a gente parte para o princípio da tutela, ou o princípio do controle, né? É importante, né, quando você tem o princípio da especialidade, todas essas entidades, né, que surgem a partir da descentralização administrativa, elas precisam ser controladas. E a gente chama geralmente de controle finalístico, supervisão ministerial, é um nome que aparece muito no concurso, certo? Ou mesmo tutela, o controle simplesmente, que é o que a administração direta exerce sobre essas entidades. Elas não estão subordinadas hierarquicamente, como eu já falei várias vezes, à administração direta, no caso, falando da União, não estão subordinadas ao presidente, nem a nenhum ministério, nem a nada. Elas estão apenas vinculadas a eles e eles exercem um controle finalístico. O controle, o poder que eles têm é limitado simplesmente a verificar se essas entidades estão exercendo a sua especialidade da maneira adequada, da maneira que deveria ser, com economicidade, com eficiência, sendo efetivas no final das contas, né, sendo eficazes. Então é o princípio da tutela, certo? É a administração direta tutelando, mas não ordenando, não mandando, não dizendo o que fazer, não tendo ingerência no planejamento estratégico de cada uma dessas instituições. Simplesmente é um controle finalístico, também chamado de supervisão finalística ou supervisão ministerial, né? Quando ela tá ligada a algum ministério, certo? Basta isso e aí nós vamos para o princípio da autotutela. Esse é muito importante. Eu vou até ler o que o professor escreveu aqui, de início, que é: a autotutela representa o controle que a administração exerce sobre os próprios atos, ou seja, é um autocontrole, certo? O governo do estado do Rio, ele exerce autotutela sobre tudo que ele faz, todo ato que ele emite, toda ação que ele promove, toda política pública que ele propõe, a sociedade põe em prática e depois analisa, faz o controle, né, que é uma coisa da administração, da matéria administração, né, que se chama controle, né, que são as 4 funções principais da administração, que é o planejamento, a direção, a organização, a direção e o controle. O controle é no final, é para você verificar se aquilo que você fez realmente obteve o efeito desejado, você atingiu o objetivo desejado. Então a autotutela representa o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos. Vou repetir o que, né, o
o professor disse. E em seguida ele menciona aqui o que todo mundo deve saber, você meio que precisa decorar isso, não precisa decorar de saber recitar, mas ter bem em mente, sempre que você ler, você vai lembrar. Um é súmula 473 do STF. Ela diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos ela pode anular. Quando é eivado de vícios, né? Quando eles comportam vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. É aquela teoria do fruto envenenado da árvore, né? Se tiver uma ilegalidade num ato administrativo, todos os atos que decorrerem dele serão viciados, serão nulos, certo? Então, ilegais. Então, atos eivados de vícios, né, que os tornam ilegais, deles não se originam direitos. Ou também a administração pode revogá-los, revogar os atos, que não é anular. É simplesmente mudar de ideia. Não, eu fiz isso, mas agora, pensando bem, esse ato não convém. Esse ato não é oportuno. Pode ser que em outro momento eu refaça, mas agora não, eu vou revogar esse ato. E aí eu vou lá, a administração vai lá e revoga o ato, por motivo de conveniência ou oportunidade. É também poder discricionário, tá? Como eu falei, não está lá na ementa poderes administrativos, mas se o cara abordar essa súmula, ele pode falar de discricionariedade, e aí você tem que ter uma noção, certo? E para revogar, tem que haver sempre, anular não, mas para revogar, tem que sempre tomar cuidado com respeitar os direitos adquiridos, né, pelos administrados e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, na verdade, para anular também, para anular ou revogar um ato, você tem que lembrar do princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque você revogou o ato. Então, vamos dizer que esse ato foi uma concessão de uma aposentadoria. E houve, depois lá, constatou-se que houve uma ilegalidade, algo errado naquela aposentadoria que foi concedida. Pô, já passaram 20 anos, e aí os caras descobriram isso. Pô, vale a pena você anular esse ato e, vamos dizer assim, reverter a aposentadoria do sujeito, que já está há 20 anos, já está fora do mercado de trabalho, já está parado, já está velho, provavelmente, né? Já está idoso, pô, você vai botar o cara, pô, aí é segurança jurídica. Houve um erro, o ato era ilegal, era anulável, mas em nome da segurança jurídica e da boa fé, porque o cara não usou de má fé, houve uma ilegalidade que não foi culpa dele, foi um erro, o Tribunal de Contas comeu bola ao verificar a aposentadoria do cara, achou que estava tudo certo e não estava, faltou 2 contribuições, faltou 1 ano de trabalho, de serviço. Então não vale a pena, né, você anular ou revogar um ato se você for prejudicar terceiros de boa fé, certo? Então, vou repetir a súmula inteira. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, que é o que eu falei, segurança jurídica, e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, que é o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, inafastabilidade do Poder Judiciário. Em todos os casos, se alguém se sentir prejudicado, pode ainda, depois da revogação ou da anulação, feita pela própria administração, pode ir lá e provocar o judiciário e falar, olha, eles anularam aquele ato, mas na minha opinião, aquele ato não é anulável. Veja isso para mim. E aí você entra lá com a petição que for necessária no judiciário e pede para que o judiciário cuide daquele assunto, certo? E a súmula 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ela é um pedaço da súmula 473, dizendo que a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos sem ter que recorrer ao judiciário, entendeu? Porque são atos da administração pública. Ela não pode anular atos de outros poderes.
entendeu? Em outras esferas, fora da sua competência, mas dentro da sua competência ela pode sim anular seus próprios atos, certo? Né? E aí tem coisas aqui do material que eu já acabei de falar, né? Engraçado, eu já li tanto esse material que eu meio que já sei mais ou menos o... Então eu vou ler mais aqui uma coisa interessante, que é o seguinte: a diferença entre controle de legalidade e controle de mérito pode ser sintetizada no quadro abaixo. Por que ele está falando isso? Porque quando você controla a legalidade, você está vendo se o ato está de acordo com a lei. Agora, quando você faz um controle de mérito, você está controlando a intenção. Qual foi a intenção ao praticar aquele ato? Quais são as consequências daquele ato? É o mérito em si. Para que aquele ato existe, ou existiu, ou foi expedido, ou foi praticado? Por quê? Para quê? Isso é um controle de mérito. O judiciário, ele tem a prerrogativa de anular atos da administração, mas ele só pode fazer o controle de legalidade. O judiciário não pode anular, conforme eu falei lá, ele pode entrar na confusão lá da anulação ou revogação do ato. Mas jamais ele vai poder entrar no mérito do ato, dizer assim, não, eu vou anular esse ato aqui do governador tal, porque esse ato ele não cumpre com o princípio da eficiência, ele é ineficiente, ou ele é antieconômico, ele gasta muito, ou ele é inefetivo, ineficaz, ele não vai atingir os objetivos. O judiciário não tem essa prerrogativa de entrar no mérito dos atos. Ele só pode anular se tiver algo que choque com a lei. Aí ele fala, bom, eu vou anular esse ato porque tal contexto ou tal parte desse ato contradiz a lei tal e tal, e aí sim eu estou fazendo uma anulação via judiciário por questões legais, certo? Então, a anulação por parte do judiciário só pode ser feita com base na legalidade, certo? Então, temos um quadro aqui que o professor montou, né? Anulação, objeto, atos inválidos e legais, controle de legalidade dos atos, realizada pela administração via autotutela ou pelo Poder Judiciário, função jurisdicional típica, é o judiciário atuando ali. Já a revogação, ela diz respeito a atos válidos. Quando você revoga um ato, você não revoga um ato ilegal. Um ato ilegal tem que ser anulado. Se você revogou um ato, é porque ele era legal, mas ele não conveio naquela situação. Então você decidiu revogar, retirá-lo, né, de cena. Então a revogação só vale tendo como objeto atos válidos. A reavaliação do mérito administrativo, juízo de conveniência e oportunidade. É isso. O administrador fez uma reavaliação do próprio ato e concluiu, não, cara, esse ato não convém nesse momento, não é um momento oportuno para ele, eu vou revogá-lo. Isso ele está entrando no mérito, mas ele é o administrador, ele não é o judiciário. Ele pode entrar no mérito. Não, nesse momento esse ato não é legal, vai gastar muito dinheiro, não vai surtir efeito, não vai ser bom para os administrados, etc. Então ele pode revogar. E apenas pela própria administração. O judiciário não pode revogar atos, porque seria a quebra da independência dos poderes, aquilo que está lá no artigo 3º da Constituição, independência e harmonia dos poderes. Veja como tudo está interligado, no final a coisa vai ficando interessante, né? Ainda, né, a administração pública tem competência para realizar ambas as atribuições, mesmo sem provocação, ou seja, revogar ou anular, diferentemente do judiciário. Em outras palavras, a administração pública pode realizar de ofício o controle de legalidade e de mérito de seus atos. Já o judiciário, não, ele precisa ser provocado. Ele não pode do nada ir lá, mandar fazer uma diligência, mandar alguém ir lá no governo do estado fiscalizar os atos. Não. Alguém vai ter que ir lá no judiciário, bater na porta dele, o Ministério Público, e falar, tem um ato ilegal lá, está cometendo uma ilegalidade. A depender do ato, a depender da ilegalidade, o judiciário vai tomar providências, correto? Esse é o
princípio da autotutela, certo? Temos outros comentários aqui muito interessantes, tá? Mas que em momento oportuno a gente vai falar mais sobre eles. E está faltando muito pouco para acabar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui no princípio do contraditório e da ampla defesa. Mas quando eu voltar no próximo vídeo, eu vou fazer a revisão do que a gente acabou de falar, que é o princípio da autotutela. Sempre fazendo a revisão daquilo que veio antes, para quem não assistiu o vídeo anterior, né, possa até ter interesse de assistir. Então a gente vai parar aqui, vamos tratar ainda para acabar, né, contraditório e ampla defesa, já falamos muito sobre ele, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e segurança jurídica, que também já falamos a balde, né, e que é muito importante, né, e eu acho que com isso, e o princípio da boa-fé, e a hierarquia, que é rapidinho, tudo coisas que a gente já falou, ou seja, a gente já está revisando, baseado. Quem assistiu minhas lives, né, que não estão tão boas quanto esse vídeo, a questão da qualidade, de travar, tudo isso já foi dito lá. Então nós já estamos fazendo revisão. Simplesmente na primeira aula de direito administrativo, que eu dividi bastante, né, para ela ficar bem detalhada, muita coisa aqui a gente já está vendo e revendo até pela terceira ou quarta vez, certo? Eu vou ficando por aqui. Mais tarde a gente faz mais um vídeo, de repente já acaba logo com princípios, e amanhã a gente começa atos administrativos e retoma a constitucional também, retoma as resoluções, retoma a lei 8625 para acabá-la logo e entrar na lei complementar 106. Veja que o conteúdo está indo, está andando. É isso aí. Bom dia e um abraço.